nome é Miguel Diniz, portanto, fui convidado para falar-vos sobre as alterações que foram introduzidas em sede da Lei 14/20. E os que estiveram na aula passada, recordam-se qual foi o último tema que nós abordamos? Nós falamos sobre os regimes do IVA, não é? Que é o regime geral, o regime simplificado e o regime de exclusão. Dissemos que fazem parte do regime geral aquelas empresas que têm um volume de negócio igual ou superior a 350 milhões de kwanzas. Ou seja, se tiver um volume de negócio igual ou superior a 350 milhões de kwanzas, faz parte do regime geral. Este regime geral, são os únicos contribuintes, são as únicas empresas que estão autorizados a cobrar o IVA na fatura. São os únicos. Portanto, se efetuarem qualquer compra que for, e tiver IVA, já devem saber que aquela é uma empresa do regime geral. Portanto, o regime simplificado é aquelas empresas que têm um volume de negócio inferior a 350 milhões de kwanzas, não é? Porém, igual ou superior a 250 milhões. Ou seja, é inferior a 350, igual ou superior a 250 milhões. Desculpa, é 25 milhões, queria dizer, né? Igual ou superior a 25 milhões. Ou seja, estas são aquelas empresas que enquadram-se no regime simplificado. Regime simplificado pode cobrar IVA na fatura? Não cobra IVA na fatura. Em nenhum momento. Mas paga IVA. Paga IVA no valor de quanto? Qual é a taxa? Recordam-se? Exatamente. Paga IVA de 7%. Mas esses 7% vai incidir sobre o quê? Não percebi? Exatamente. 7% ele vai incidir sobre os recebimentos efetivos. E esses contribuintes têm a possibilidade da dedução, eles podem deduzir face ao IVA que eles suportam nas suas aquisições. Regime simplificado, podem deduzir? Sim, não? Está certíssimo. Podem sim deduzir até 10% do total de IVA que eles suportam fruto das suas aquisições. Ou seja, soma-se tudo que eles suportaram de IVA, podem deduzir 10%. Por isso que não é um regime que apresenta um certo benefício às empresas, não é? É um dos piores regimes que existe, não é mesmo benéfico. O essencial é prepararem-se para ingressarem no regime geral. Imaginem que suportem IVA de 10 milhões, 10% de 10 milhões quanto seria? 1 milhão. Ele só deduz 1 milhão. Mas suportou quanto? 10 milhões. Conseguem perceber? Logo, ele quebra a própria mecânica em si do IVA e também vai contra aquilo que nós consideramos como um dos principais princípios do IVA, que é o princípio da neutralidade. Ou seja, e este princípio eu falei no último encontro que tivemos, que este princípio, que é o princípio da neutralidade, ele visa onerar o consumidor final e desonerar os operadores econômicos. Mas quem faz parte do regime simplificado, infelizmente, em algum momento ele vê-se obrigado a suportar o próprio IVA, porque não consegue deduzir tudo. Estamos, não é? E depois nós falamos do último regime, que é o regime de exclusão. Quem faz parte desse regime? Exatamente. Se o volume de negócio for abaixo de 25 milhões, esses contribuintes fazem parte do regime, exatamente, do regime de exclusão. Quando eu me refiro ao regime de exclusão, é porque não têm nenhum tipo de obrigação em sede de IVA. Isto é a verdade. Talvez vocês depois vão dizer, não, mas a própria lei diz que eles devem submeter o anexo do fornecedor, enfim.
Porque há aí algum ponto na própria norma que fala sobre isso. Claro, aquela submissão do anexo de fornecedor é simplesmente para terem o benefício, ou seja, há um benefício. Para que o contribuinte tenha esse benefício, ele deva necessariamente submeter o anexo de fornecedor. Se ele não submeter o anexo de fornecedor, não existe nenhuma penalidade associada às empresas que fazem parte do regime de exclusão. Ou seja, todas as vezes que emitir uma fatura, devem sempre fazer menção que ele faz parte do regime de exclusão. Mas principalmente o primeiro ponto, que é submeter o mapa de fornecedor ou o anexo de fornecedor, ele só submete para simplesmente ter acesso a este benefício, que é poder deduzir à coleta 10% do total de IVA que ele suporta por das suas aquisições. Aqui é diferente, por exemplo, do regime simplificado. Nós aqui estamos a dizer que o benefício que ele tem é deduzir à coleta, ou seja, ele deduz diretamente à coleta. Uma coisa é matéria coletável, né, que também falamos, que é o valor onde incide a taxa de imposto, é diferente. E a outra coisa é coleta. Coleta é o próprio imposto, ou seja, coleta é igual a imposto. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de coleta, estamos a falar de imposto. Vocês poderiam não usar o nome imposto, falar simplesmente coleta. Estamos, não é? Ok, temos um marcador. Temos aqui. Então, o que é que acontece? Se em sede... temos aí vários. Se em sede do imposto industrial ou IRT, de um contribuinte que faz parte do regime de exclusão, lá no final do exercício, apurar-se o valor de 500 mil kwanzas, e este mesmo contribuinte faz parte do regime de exclusão, suportou IVA no valor de 1 milhão de kwanzas, isto é o que ele suporta de IVA. Repito, é um contribuinte do regime de exclusão, foi fazendo várias aquisições e quem compra suporta IVA, certo? De acordo, né? Ok. E o total de IVA que ele suporta é de 1 milhão de kwanzas. E no final do exercício, é até um contribuinte que tem contabilidade, apurou-se o seu rendimento, proveito, menos os custos, teve o rendimento, sobre o rendimento aplica-se a taxa do imposto. Aplicou-se a taxa do imposto, deu o imposto de quanto? 500 mil. Ele suporta um IVA de quanto? Total? 1 milhão. O benefício é, ele poderá deduzir à coleta 10% do IVA que ele suporta, se ele submeter o mapa ou o anexo de fornecedor. Então, 10% de 1 milhão quanto seria? 100 mil kwanzas, ou seja, ao invés dele pagar 500 mil kwanzas, vai poder deduzir 100 mil kwanzas no total de imposto apurado. Logo, quanto é que ele pagará? Apenas 400 mil kwanzas. Mas isto, ele só terá este benefício se submeter o anexo do fornecedor. E se não submeter, não há qualquer penalidade associada. Tá? Sim. Mas para aqueles contribuintes, obviamente, que têm um volume de negócio inferior a 25 milhões de kwanzas. É isso. E depois nós temos um outro cenário, que são os insumos agrícolas. Nos insumos agrícolas, a lógica é no sentido de nós sermos ainda um país muito dependente da importação e precisa-se de alguma forma diversificar a economia. O legislador entendeu reduzir os insumos agrícolas. E quando me refiro a insumos agrícolas, é muito abrangente. Eu não estou a me referir simplesmente em fertilizantes, não. Eu estou a me referir, quer seja os fertilizantes, quer seja os equipamentos, ou seja, tudo aquilo que tiver associado à própria agricultura e similares a esta. Quando eu me refiro a similares a esta, eu estou a me referir a atividades agrícolas e todas aquelas que são conexas ou similares à agricultura. E quais seriam?
Dois exemplos. A pecuária, o que mais? A silvicultura. Ou seja, tudo que for similar à agricultura, também eles viram-se os seus bens e insumos à taxa reduzida para 5%. E vocês podem conferir isso no anexo número 2. Tá? No anexo número 2 está lá todos esses bens que viram as suas taxas a serem reduzidas. Agora, um outro elemento é a questão da província de Cabinda. A província de Cabinda, muito por conta da descontinuidade territorial, lá o IVA não é 14%, é de 1%. Anteriormente era 2%, mas de acordo com a alteração introduzida pela Lei 14, houve esta redução para 1%. Mas o que eu gostaria que vocês soubessem não é que todo bem, todo produto que é transmitido, todo bem ou todo serviço que ocorre a nível da província de Cabinda são tributados à taxa de 1%. Não, isto não é verdade. Ao ser importado algum bem e de entrada à província de Cabinda, referi importação, são tributados a uma taxa de 1%. E se a nível da província de Cabinda for transmitido qualquer bem, ou seja, vendido um bem dentro da província de Cabinda, também são tributados a taxa de 1%. Mas se a nível da província de Cabinda ocorrer qualquer prestação de serviço, é tributado a taxa de 14%. Vocês entenderam? Ou seja, esta redução, esta taxa, é simplesmente para a importação e para a transmissão de bens, mas também, simplesmente, para os produtos de primeira necessidade. Porque se importar, por exemplo, um relógio, uma viatura, vai pagar 14%. Mas se for roupa, alimentação, vai pagar 1%. O que é que diz o anexo número 3? Só há duas alternativas. Ou pela via marítima ou via aérea. Pela via terrestre é possível? É. Mas ela vai ter que passar pelos Congos. E as taxas que estes países cobram para fazer este trânsito é extremamente elevado. Ou seja, para os produtos saírem do Congo e fazerem trânsito para Angola, eles pagam taxas completamente reduzidas. Mas se for o inverso, se forem que é para sair da Angola e passarem por esses países para depois ter acesso à Cabinda, pagam taxas extremamente elevadas, ou seja, que encareceria muito mais ainda o próprio produto. Ou seja, seria preferível se o mesmo fosse transportado via aérea ou marítima do que fazer este trânsito. Logo, ainda que eles optarem pela via marítima, é caro. Se optarem pela via aérea, é mais caro ainda. E se optarem por passar pelos Congos, quer seja a República Democrática do Congo ou Congo-Brazzaville, fica mais caro ainda. No entanto, a única opção é terem este benefício. Se optarem, claro, pelas duas primeiras vias, que vai ser a marítima ou a aérea. E agora o que é que acontece se eu tirar um desses produtos da província de Cabinda e comercializar em uma outra parte da Angola, uma outra província da Angola? Esses bens perdem esse benefício e são tributados à taxa normal, 14%. Ou seja, o benefício é exclusivamente para a província de Cabinda. Sentido. Ok, depois nós temos aqui a questão dos serviços de hotelaria e restauração. Há aqui esse benefício porque sabem que se quer impulsionar o turismo
E o turismo passa pela hotelaria, restauração e similares a isto. Passa sempre por isto. E o que é que acontece? Entendeu-se reduzir essa taxa. Só que esta redução tem condicionantes. Só é possível, por exemplo, um hotel, uma hospedaria, um residencial, cobrar 7% se por acaso o seu imóvel estiver inscrito na matriz predial e se tiver e também pagar de facto o IP, que é o imposto predial, e também deve necessariamente ter, se tiver meios rolantes, me refiro viaturas, tem de estar inscrito e pago o IVM, o Imposto sobre Veículos Motorizados. Necessariamente, ou seja, são condições. Se ele tiver imóvel e o imóvel não tiver inscrito, ele não pode cobrar 7%. Quanto é que cobra? 14%. E o que é que acontece ao cobrar 14%? O valor sobe. E o valor ao subir, ele perde ou não com a concorrência? Perde, porque a concorrência vai fazer menos 7%. Porque tem os imóveis inscritos e as viaturas também. O melhor a fazer é inscrever o seu imóvel e pagar o IVM. Recomendado. Estamos, não é? Ok. Quanto ao regime simplificado, nós já dissemos que para este caso são 7% a taxa, não é? Que vai incidir sobre o quê? Vamos ver se ainda recordam, se não percebi. Exatamente, sobre o recebimento efetivo, né? Aquilo que recebeu é que paga. Depois, na aula anterior, havia um dos participantes, mas que nos falava via Zoom, questionou algo sobre os adiantamentos. Né? Como vocês sabem, nos termos do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, que é aprovado pela Lei 292/18, ela define como fatura, inclusive, os adiantamentos que são feitos. Ou seja, a obrigatoriedade de emitir fatura, inclusive, os adiantamentos que são feitos. O que quer dizer que se qualquer cliente efetuar um adiantamento, deve-se necessariamente emitir uma fatura e sobre esta fatura liquidar IVA. Emitiu a fatura no valor de 1 milhão de kwanzas, fez um adiantamento no valor de 1 milhão de kwanzas, sobre este adiantamento deve-se emitir uma fatura. E nessa mesma fatura deve-se liquidar IVA sobre o adiantamento. Mas o que é que ocorre? Ao ser feito o adiantamento, poderá, em algum caso, não se saber exatamente qual bem é que será transmitido. Porque o cliente só efetuou o pagamento. Não se sabe o bem. Vamos supor que seja uma empresa que vende bens com taxas diversas. Taxas de 7, taxas de 5 e taxas de 14. O cliente, ao fazer o adiantamento, nós não sabemos se, de fato, o bem que vai ser transmitido a posterior tem a taxa de 14, de 7 ou de 5. No entanto, nesses casos, se a empresa tiver a obrigatoriedade de liquidar IVA na fatura do adiantamento, qual é a taxa de IVA a especificar? A norma diz que tem de ser a taxa de 14%. Naqueles casos em que não conhecermos o quê? Não conhecermos o bem a ser entregue. A taxa é 14% nos casos dos adiantamentos. E já pulamos para as isenções. E